Olá, seja você muito bem-vindo a mais um Palavra Aberta aqui na TV Câmara. Após 135 anos de abolição formal da escravidão no Brasil, o país ainda está longe de extirpar essa prática, ou as condições análogas a ela. De acordo com dados do Ministério do Trabalho e Emprego, apenas nos 3 primeiros meses deste ano foram resgatadas 918 vítimas do chamado trabalho escravo. É o número recorde para um primeiro trimestre em 15 anos. Goiás e Rio Grande do Sul foram os estados onde os auditores encontraram o maior volume de trabalhadores em situação análoga à de escravidão. Mas a chamada escravidão contemporânea não está mais presente apenas em áreas rurais. Ela aparece também nos grandes centros urbanos, muitas vezes envolvendo imigrantes em situação irregular no país. Eu sou William França e é sobre um projeto de lei que visa regulamentar o artigo 243 da Constituição Federal, que trata da expropriação das propriedades rurais e urbanas usadas em condições análogas à escravidão, que eu converso agora com a autora da proposta, deputada Reginete Bispo, que representa o estado do Rio Grande do Sul pelo PT e que inaugura seu primeiro mandato aqui na Câmara. Deputada, seja muito bem-vinda ao Palavra Aberta. Obrigada, William. Um prazer estar aqui e tratando de uma pauta, de um tema tão importante para nós brasileiros e para a história do Brasil. Né? O seu projeto ele prevê que seja regulamentado esse artigo da Constituição que trata de expropriação de terras e bens nos casos de uso para plantio de substâncias tóxicas, né, por exemplo, maconha, ou no caso de trabalhos análogos à escravidão. Ainda não tinha sido pensado, não tinha sido feita essa regulamentação? Ainda não. O artigo 243 da Constituição, ele trata da expropriação de bens rurais e urbanos, de propriedades onde se localizam a utilização de mão de obra escravizada. Então, o meu projeto de lei, o PL 1102, trata exclusivamente disso, né? Não tratamos o outro item que trata do plantio de maconha, né? Porque eu penso que eu não entendo também por que os dois estão no mesmo artigo, né? Porque são temas absolutamente distintos. O artigo trata do trabalho, da utilização de mão de obra escravizada e que é um problema grave na história do nosso país. O Brasil é um país que formou a sua base econômica, política e cultural se utilizando da mão de obra escrava de homens, mulheres e crianças negras. Né? Durante quantos anos? 350 anos, formalmente. Né? E faz apenas 135 que foi decretada a abolição da escravatura. Isso, formalmente decretada, né? Porque nós sabemos em que condições se deu essa abolição, né? Com o abandono total dessa população. Então, a história do Brasil é marcada muito mais por séculos de escravização do que de liberdade formal. Né? Então, a escravização de seres humanos é muito presente na história contemporânea do Brasil. Hoje, por isso que fala assim, escravidão moderna, escravidão contemporânea. Né? Então, o Brasil nunca rompeu com esses laços e que está presente também na mentalidade de uma certa elite brasileira que, por exemplo, tem menosprezo para o trabalho braçal ou pelo trabalhador em geral, especialmente o trabalho doméstico, o trabalho braçal, o trabalho no campo, né? Porque vem dessa mentalidade escravocrata. Muito bem. O seu projeto ele amplia e discute até os conceitos do que seja trabalho escravo. A gente vai falar disso, mas antes eu queria ver com a senhora, eu gostei muito de uma frase síntese que tem na justificativa dele. Abre aspas. Enquanto se seguir afirmando que essas ocorrências de trabalho escravo são exceções ou casos isolados, ou que a legislação atual é suficiente para a resposta estatal esperada pela sociedade, a situação que vivemos hoje não terá qualquer alteração, fecha aspas. Sim, isso é uma realidade. Tem muito a ver com isso que eu acabo de dizer. A história do Brasil é marcada. Hoje, pelas diferentes formas de comunicação, né, pela elevação da consciência social e racial do povo brasileiro, esses casos vêm com muito mais força, né? As pessoas estão denunciando
E ele vem agravado também pela flexibilização da legislação trabalhista. Tá? Então, ou seja, os órgãos de controle e fiscalização, no último período, eles foram enfraquecidos. Alguns foram fechados, foram desmantelados e isso propiciou... O último período que a senhora se refere é o nos governo... últimos 7 anos. Nos últimos 7 anos. Né? E isso propiciou que se elevasse o número de utilização de mão de obra escravizada. E você veja, William, não são exceções, porque o Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho, nós, o movimento social, parlamentar, a gente vem identificando que se tínhamos ideia, até bem pouco tempo, que a escravização de seres humanos se dava no campo, né? Hoje a gente vê que ele está presente em setores consolidados da economia brasileira. É sobre isso até que eu queria tocar com a senhora o assunto. A gente, quando era pequeno, estudava nos livros, tinha a imagem do escravo, aquele negro, muitas vezes açoitado, etc. Mas hoje em dia os escravos não são necessariamente negros e não necessariamente estão no campo, né? Muitas vezes estão em fábricas, trancados em galpões, em situações... Muitas vezes são pessoas, vamos aqui no extremo, são pessoas brancas ou indígenas, muitos imigrantes. Então a escravidão hoje não tem mais essa associação única e exclusiva com a cor da pele, lamentavelmente. Única e exclusiva não, mas 90% dos trabalhadores resgatados são negros. Ainda são negros. Então temos uma dívida histórica. Então você veja agora, recentemente no Rio Grande do Sul foram resgatados... Os trabalhadores baianos. Trabalhadores na viniticultura, no setor da viniticultura. É um grupo de baianos que estava lá, não é isso? Todos negros. No setor arrozeiro, que são setores consolidados da economia brasileira e da gaúcha. Não, em Uruguaiana, também no Rio Grande do Sul, Sul, também. Tá? Os dois casos. Negros, né? E junto com esse processo de escravização também tem o tráfico humano. Sim. E aí entra a questão dos imigrantes. Nem todos são imigrantes solicitantes de refúgios, né? Muitos são imigrantes que o próprio setor empresarial vai buscar para ter mão de obra barata e sem condições, que caracteriza o trabalho análogo à escravidão, né? Então, veja bem, eles foram buscar essas empresas que prestam serviço para determinados setores da economia brasileira, foram buscar trabalhadores em outro estado, né? No norte do país. Essa questão agora que estão terceirizando a ação. O proprietário diz assim, eu não tenho nada com isso, eu só contratei uma empresa e a empresa que responde por isso. E como é que fica essa história? Porque parece que se descobriu um novo modus operandi de terceirizar o problema para uma outra empresa e o proprietário ou o dono da fábrica ou o dono do terreno fica isento. Então, o nosso projeto de lei, o PL 1102, ele propõe exatamente isso, expropriar os bens de toda a cadeia produtiva, responsabiliza toda a cadeia produtiva. O proprietário, o empresário não pode chegar e dizer, eu contratei uma empresa e não sabia o que acontecia dentro da minha empresa, dentro da minha propriedade, né? O proprietário que aluga o imóvel, que faz concessão e tem trabalho escravo, ele também é responsabilizado porque ele não pode dizer que não sabia o que estava acontecendo dentro da sua propriedade. Então, o nosso projeto de lei, ele regulamenta o artigo 243, propõe a expropriação, mas responsabiliza toda a cadeia produtiva. Desde a empresa terceirizada. Sim, ele se diferencia nesse sentido em relação a outros projetos que tramitam e se diferencia também que o responsável para a aplicação da medida a gente coloca no âmbito da Justiça do Trabalho. Porque a Justiça do Trabalho tem maior celeridade. Se tu coloca no âmbito da Justiça Criminal, o processo... Fica sem prazo, né? Sem prazo, né? E a Justiça do Trabalho constatou a existência de trabalho escravo, né? Constatou, né? Todo o processo encaminha já para a expropriação dos bens que deverão ser destinados à reforma agrária, à moradia popular e ficam de propriedade da União, né? Então, ele se diferencia, tem vários projetos tramitando no Senado e aqui na Casa. O nosso se diferencia nesse sentido, especialmente porque coloca no âmbito da Justiça do Trabalho. Muito bem.
Deputado, desejo sucesso na tramitação do seu projeto. Nosso tempo, lamentavelmente, está se encerrando. Assim que esse projeto andar, a senhora está convidada a voltar para a gente conversar mais sobre ele, tá bem? Sim, nós estamos agora, William, promovendo uma audiência pública para discutir na Comissão de Direitos Humanos, para ampliar o debate, e vamos trabalhar com muito afinco para que ele seja aprovado, porque basta de escravidão, basta de racismo num país tão grande, tão rico e tão pomposo como é o nosso Brasil. Obrigado, deputada Reginete Bispo. E eu me despeço aqui agradecendo também a sua audiência. Quer saber mais detalhes sobre o projeto de lei 1102 de 2023, este sobre o qual conversamos aqui? Ou mesmo sobre todas as outras discussões do Parlamento? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br. Para rever esta entrevista, busque o canal da Câmara no YouTube. Fica ainda como sugestão a dica para seguir as redes sociais da Câmara no Twitter, no Facebook, no Instagram e no TikTok. Novamente, muito obrigado por sua atenção.